Livro 4. A opcionalidade, a tecnologia e a inteligência da antifragilidade. Agora, vamos abordar a inovação, o conceito de opções e de opcionalidade. Discutiremos sobre como adentrar o impenetrável, dominá-lo e conquistá-lo inteiramente. Você realmente sabe para onde está indo? Summa Theologiae, de São Tomás de Aquino, é o tipo de livro que não existe mais. O livro como monumento. Summa sendo a abrangente abordagem de determinada disciplina, ao mesmo tempo em que a libertava da estrutura anteriormente dada pelos especialistas, o antilivro didático. Neste caso, o assunto do livro é a teologia, significando tudo o que estivesse relacionado à filosofia, e tecendo comentários sobre cada corpo de conhecimento no que se refere aos seus argumentos. E o livro reflete, e, em grande parte, direciona o pensamento da Idade Média, algo bem longe de ser um livro com um assunto único e específico. A depreciação da antifragilidade pela mente erudita é mais bem observada em uma frase que domina a Summa, sendo repetida em muitos trechos, e uma de suas variantes é a seguinte: tudo o que se move quer alcançar um objetivo, agem autem movetinesies intentione finis. Em outras palavras, os seres moventes devem saber para onde estão indo, um argumento teleológico, de Telos, voltado para um objetivo, que se origina em Aristóteles. Todos, incluindo os estoicos, mas excluindo os céticos, apaixonaram-se intelectualmente por esses argumentos teleológicos, mas não ao ponto de colocá-los em prática. Aliás, não é Aristóteles que aqui nos cita, ele o chama de o filósofo traço, mas sim o sintetizador árabe do pensamento de Aristóteles, Ibn Rushd, também conhecido como Averroes, a quem Tomás de Aquino chama de o comentarista. E o comentarista causou muitos danos, pois o pensamento ocidental é muito mais árabe do que se admite. Apesar de os árabes pós-medievais terem conseguido escapar do racionalismo medieval, toda essa herança de pensamento, baseada na frase tudo o que se move quer alcançar um objetivo, e a instância na qual reside o erro humano mais difundido, agravado por 2 ou mais séculos da ilusão do entendimento científico incondicional. Esse erro também é o mais fragilizador. A falácia teleológica. Chamemos aqui de falácia teleológica a ilusão de que sabemos exatamente para onde estamos indo, e de que sabíamos exatamente para onde estávamos indo no passado, e de que outras pessoas obtiveram êxito no passado por terem sabido para onde estavam indo. O flanador racional é alguém que, ao contrário de um turista, decide, a cada etapa, revisar seus planos, para que possa absorver as coisas com base em novas informações, aquilo que Nero tentava colocar em prática em suas viagens, muitas vezes guiado por seu olfato. O flanador não é prisioneiro de um mapa. O turismo, real ou figurado, está imbuído da ilusão teleológica. Ele assume a abrangência da visão e faz com que a pessoa torne-se prisioneira de uma programação difícil de revisar, enquanto o flanador, continuamente, e o que é crucial, racionalmente traço, modifica seus objetivos à medida que vai adquirindo novas informações. Porém, um alerta: o flanador é um grande oportunista na vida e nos negócios, mas não na vida pessoal em assuntos que envolvem outras pessoas. O oposto do oportunismo nas relações humanas é a lealdade, um sentimento nobre, mas que precisa ser investido nos lugares certos, ou seja, nas relações humanas e nos compromissos morais. O erro de pensar que sabemos exatamente para onde estamos indo e supor que sabemos hoje quais serão nossas preferências amanhã traz consigo outro erro. É a ilusão de pensar que os outros também sabem para onde estão indo, e que diriam o que pretendem, se alguém, simplesmente, lhes perguntasse. Nunca pergunte às pessoas o que querem, ou para onde querem ir, ou para onde pensam que deveriam ir, ou, pior, o que pensam que desejarão amanhã. A força do empresário da computação Steve Jobs estava, justamente, em desconfiar das pesquisas de mercado e dos grupos focais, aqueles em que se pergunta às pessoas o que elas querem, e seguir sua própria imaginação. Seu modus era o de que as pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas. A capacidade de mudar de uma conduta para outra é uma opção de mudança. As opções, e a opcionalidade, a característica da opção, são o tema do livro 4. A opcionalidade nos levará a muitos lugares, mas, no âmago, uma opção é o que nos torna antifrágeis e torna possível que nos beneficiemos com o lado positivo da incerteza, sem os graves danos equivalentes do lado negativo. O principal bem dos Estados Unidos é a opcionalidade que faz com que as coisas funcionem e cresçam.
Mas é preciso certo tipo de pessoa para isso. Muita gente continua lamentando o baixo nível da educação formal nos Estados Unidos, tal como definido, por exemplo, pelas notas de matemática. No entanto, não conseguem perceber que o que é novo surge aqui é imitado em outros lugares. E isso não acontece graças às universidades, que obviamente reclamam para si muito mais créditos do que suas realizações conseguem atestar. Assim como a Grã-Bretanha durante a Revolução Industrial, o bem dos Estados Unidos é, simplesmente, a assunção de riscos e o uso da opcionalidade. Essa notável capacidade de se envolver em formas racionais de tentativa e erro, sem qualquer vergonha pelo fracasso, por começar de novo e fracassar novamente. No Japão moderno, por outro lado, o fracasso vem atrelado à vergonha, o que leva as pessoas a esconderem os riscos, financeiros ou nucleares, debaixo do tapete, enquanto obtêm pequenos benefícios sentadas sobre um barril de pólvora. Atitude que contrasta estranhamente com seu tradicional respeito pelos heróis decaídos e a assim chamada nobreza do fracasso. O livro 4 levará essa ideia à sua conclusão natural e mostrará evidências desde a arquitetura medieval até a medicina, a engenharia e a inovação, de que, talvez, nosso maior patrimônio seja aquele do qual mais desconfiamos: a antifragilidade intrínseca de certos sistemas de assunção de riscos. Capítulo 12. As uvas doces de Tales, onde discutimos a ideia de empreender, em vez de percorrer o grande caminho. A ideia de uma livre opção. Um filósofo pode ser chamado de Nouvel Riche. Há um breve episódio em Política, de Aristóteles, sobre o filósofo e matemático pré-socrático Tales de Mileto. Essa história, que não chega a ocupar meia página, expressa tanto a antifragilidade quanto sua depreciação, além de introduzir a noção de opcionalidade. O aspecto notável do episódio é que, com isso, Aristóteles, possivelmente o pensador mais influente de todos os tempos, apresentava uma refutação ao argumento central de sua própria história. Seus seguidores fizeram o mesmo, especialmente após o Iluminismo e a Revolução Científica. Não estou dizendo isso para denegrir o grande Aristóteles, mas para mostrar que a inteligência faz com que desconsideremos a antifragilidade e ignoremos o poder da opcionalidade. Tales foi um filósofo, um jônico de língua grega e linhagem fenícia, da cidade costeira de Mileto, na Ásia Menor, e, como alguns filósofos, ele apreciava o que fazia. Mileto era um entreposto comercial e tinha aquele espírito mercantil geralmente associado aos assentamentos fenícios. Mas Tales, como filósofo, era caracteristicamente desprovido de recursos. Seus amigos que levavam vidas mais comerciais provocavam-no dizendo que aqueles que podem fazem, e os outros filosofam, até que ele se cansou disso. Ele fez, então, a seguinte proeza: deu uma entrada em dinheiro para usar sazonalmente todas as prensas de azeite das cercanias de Mileto e Quios, alugando-as a um baixo preço. A safra de azeitonas acabou se mostrando extremamente generosa e houve demanda por prensas, e, com isso, ele renegociou o uso delas em seus próprios termos, acumulando uma fortuna substancial. Depois, voltou a filosofar. Ele fez bastante dinheiro, talvez não o suficiente para torná-lo imensamente rico, mas o suficiente para deixar claro, para os outros, mas, suspeito, também para si mesmo, que ele colocava em prática o que pregava e estava realmente acima, e não abaixo, da riqueza. Esse tipo de montante é o que costumo chamar de F-seu dinheiro. Uma soma grande e suficiente para obter quase todas, se não todas, as vantagens da riqueza, sendo a mais importante a independência e a capacidade de ocupar sua mente apenas com assuntos que lhe interessam, mas não seus efeitos colaterais, como, por exemplo, ser obrigado a comparecer a um evento beneficente em traje de gala e forçado a ouvir uma elegante exposição dos detalhes da reforma de uma casa rica em mármores. O pior efeito colateral da riqueza são as ligações sociais que ela impinge sobre suas vítimas, já que as pessoas com grandes casas tendem a acabar socializando com outras pessoas com grandes casas. Além de certo nível de opulência e independência, os cavalheiros tendem a ser cada vez menos apresentáveis, e suas conversas, cada vez menos interessantes. A história de Tales tem muitas morais, todas ligadas à assimetria, e à construção de um equilíbrio antifrágil. A principal está relacionada ao seguinte relato de Aristóteles: mas a partir de seus conhecimentos de astronomia, ele observara, ainda no inverno, que haveria uma grande safra de azeitonas. Assim, para Aristóteles,
claramente o motivo era o conhecimento superior de Tales. Conhecimento superior. Tales se havia colocado em uma posição de tirar proveito de sua falta de conhecimento e da propriedade secreta da assimetria. O segredo para nossa mensagem sobre essa assimetria entre vantagens e desvantagens é que ele não precisava entender muito bem as mensagens das estrelas. Ele simplesmente fizera um contrato, que é o arquétipo de uma assimetria, talvez a única simetria explícita que pode ser encontrada em sua forma mais pura. É uma opção, o direito, mas não é obrigação para o comprador, e, é claro, a obrigação, mas não o direito para a outra parte, chamada de vendedor. Tales tinha o direito, mas não a obrigação, de usar as prensas caso houvesse aumento na demanda. A outra parte tinha a obrigação, mas não o direito. Tales pagava um preço pequeno por esse privilégio, com uma perda limitada e um grande resultado potencial. Esta foi a primeira opção registrada. A opção é um agente da antifragilidade. Opção e assimetria. O episódio da prensa de azeite aconteceu cerca de 600 anos antes dos escritos de Sêneca em suas mesas com pernas de marfim, e 300 anos antes de Aristóteles. A fórmula no capítulo 10 era: a antifragilidade é igual a ter mais a ganhar do que a perder, que é igual a mais vantagens do que desvantagens, que é igual a simetria desfavorável, que é igual a apreciar a volatilidade. E se o indivíduo beneficia-se mais quando está certo do que se prejudica quando está errado, então se beneficiará, a longo prazo, da volatilidade, e vice-versa. Ele só será prejudicado se tiver de, repetidamente, pagar um preço muito caro pela opção. Porém, neste caso, Tales, evidentemente, fez um bom negócio, e, no resto do livro 4, veremos que não precisamos pagar pelas opções que nos são dadas pela natureza e pela inovação tecnológica. As opções financeiras podem ser dispendiosas, pois as pessoas sabem que são opções e que alguém as está vendendo e cobrando um preço. Mas a maioria das opções interessantes é gratuita, ou, na pior das hipóteses, barata. E, o mais importante, simplesmente não precisamos saber o que está acontecendo quando compramos mais barato, quando temos a assimetria trabalhando a nosso favor. Mas essa propriedade vai além de comprar mais barato. Não precisamos entender as coisas quando temos alguma vantagem competitiva. E a vantagem da opcionalidade está no maior retorno quando se está certo, o que torna desnecessário estar certo com muita frequência. As opções das uvas doces. A opção sobre a qual estou falando não é diferente do que chamamos de opções na vida diária. Por exemplo, o resort de férias com uma infinidade de opções está mais propenso a oferecer uma atividade que satisfaça os seus gostos, enquanto aquele com menos opções está propenso a não atendê-lo. Logo, são necessárias menos informações, ou seja, menos conhecimento, sobre o resort com opções mais abrangentes. Há outras opções ocultas na história de Tales. A independência financeira, quando utilizada de maneira inteligente, pode nos tornar robustos. Ela nos opções e torna possível que façamos as escolhas certas. A liberdade é a opção suprema. Além disso, nunca nos conheceremos, nossas verdadeiras preferências a menos que deparemos com opções e escolhas. Basta lembrar que a volatilidade da vida ajuda a reunir informações sobre os outros, mas também sobre nós mesmos. Muitas pessoas são pobres contra a própria vontade, e só se tornam robustas ao elucubrar uma história de que ser pobre foi uma escolha sua, como se tivessem essa opção. Algumas histórias são verdadeiras, muitos não têm essa opção, e acabam construindo uma. A história das uvas verdes, como na fábula de Esopo, é autoconvencer-se de que as uvas impossíveis de serem obtidas têm gosto amargo. Para o ensaísta Michel de Montaigne, o episódio de Tales é uma história de imunidade às uvas verdes. É preciso saber se o sujeito não aprecia a busca de dinheiro e de riqueza porque realmente não gosta disso ou porque está racionalizando sua incapacidade de ser bem-sucedido nessa tarefa, sob o argumento de que a riqueza não é boa, pelo fato de ser ruim para o sistema digestivo, ou perturbar o sono, ou outros argumentos do tipo. Assim, o episódio fez com que Tales tivesse clareza sobre as próprias escolhas na vida. Quão verdadeira era sua busca pela filosofia. Ele tinha outras opções. E, vale a pena repetir, as opções, quaisquer que sejam, que possibilitem mais vantagens do que desvantagens são vetores da antifragilidade. Ao financiar a própria filosofia, Tales se tornou seu próprio mecenas, talvez o posto mais alto que alguém pode alcançar, ser independente e, ao mesmo tempo,
intelectualmente produtivo. Agora, ele tinha ainda mais opções. Ele não precisava dizer aos outros, aqueles que o financiavam, para onde estava indo, porque talvez nem ele mesmo soubesse. Graças ao poder das opções, ele não precisava fazer isso. Os próximos exemplos nos ajudarão a aprofundar a noção de opcionalidade, a propriedade de retornos e de situações equivalentes às opções. Sábado à noite em Londres. Tarde de sábado em Londres. Lido com um grande estresse. Decidir para onde ir hoje à noite. Gosto da marca do inesperado que encontramos nas festas. Frequentar festas é algo com opcionalidade. Talvez o melhor conselho para alguém que queira beneficiar-se da incerteza, com poucas desvantagens. Meu medo de comer sozinho em um restaurante. Relendo novamente a mesma passagem de Disputas Tusculanas, de Cícero, que, graças a seu formato de bolso, tenho carregado por uma década, e lido cerca de 3 páginas e meia por ano. Foi atenuado por uma chamada telefônica. Alguém, não exatamente um amigo íntimo, ao saber que eu estava na cidade, convidava-me para uma reuniãozinha em Kensington, mas, de alguma forma, não me exigia qualquer comprometimento, dizendo apenas, apareça se estiver afim. Ir à festa é melhor do que comer sozinho, com Disputas Tusculanas, de Cícero. Mas essas pessoas não são muito interessantes. Muitas estão envolvidas na City, e pessoas que trabalham em instituições financeiras raramente são interessantes e, ainda mais raramente, simpáticas. E sei que posso conseguir algo melhor do que isso, mas não estou certo de que serei capaz de fazê-lo. Então, posso ligar para várias pessoas. Se conseguir algo melhor do que a festa em Kensington, como um jantar com qualquer um de meus amigos de verdade, esta será minha escolha. Caso contrário, tomarei um táxi até Kensington. Eu tenho uma opção, não uma obrigação. Ela apareceu sem custo algum, já que eu sequer a solicitei. Então, tenho uma desvantagem pequena, ou melhor, inexistente, e uma grande vantagem. Esta é uma opção gratuita, pois não há custo real para o privilégio. Seu aluguel. Segundo o exemplo, suponha que você seja o inquilino oficial de um apartamento alugado em Nova York, e que ele tenha, é claro, estantes de uma parede à outra. Você tem a opção de permanecer no apartamento por tanto tempo quanto desejar, mas não é obrigado a fazê-lo. Se você decidir se mudar para o Ulaanbaatar, na Mongólia, e começar uma nova vida lá, é possível, simplesmente, notificar o proprietário com determinado número de dias de antecedência, agradecer a ele e despedir-se. Caso contrário, o senhorio é obrigado a deixá-lo viver ali quase que permanentemente, mediante o pagamento de um valor previsível. Se o preço dos aluguéis na cidade aumentar desenfreadamente, e houver uma bolha imobiliária semelhante a uma explosão, você estará bem protegido. Por outro lado, se o preço dos aluguéis cair, você pode facilmente mudar de apartamento e reduzir suas despesas mensais, ou, até mesmo, comprar um novo apartamento e obter uma hipoteca com prestações mensais mais baixas. Considere a assimetria da mesma forma. Você se beneficia com os aluguéis mais baixos, mas não é prejudicado pelos aluguéis mais altos. Como? Porque aqui, novamente, você tem uma opção, não uma obrigação. De certa forma, a incerteza aumenta o valor de tal privilégio. Se você se deparar com um alto grau de incerteza sobre os resultados futuros, com enormes reduções potenciais no valor dos imóveis, ou com enormes aumentos potenciais, sua opção ficaria mais valiosa. Quanto mais incerteza, mais valiosa a opção. Novamente, esta é uma opção intrínseca, oculta, já que não existem custos para o privilégio. Assimetria. Examinemos, mais uma vez, a assimetria de Tales, juntamente com a assimetria de qualquer opção. Na figura 5, o eixo horizontal representa o aluguel, e o eixo vertical, os lucros correspondentes entre QEUs. A figura 5 mostra a assimetria. Nessa situação, o retorno é maior de uma forma. Se estivermos certos, ganharemos muito, do que de outra. Se estivermos errados, perderemos pouco. Figura 5. A antifragilidade de Tales. Ele investe pouco em troca de um enorme potencial. Podemos perceber a assimetria entre as vantagens e as desvantagens. O eixo vertical na figura 5 representa uma função do aluguel das prensas, o retorno pela opção. Tudo o que o leitor precisa observar a partir desse quadro é a não linearidade, ou seja, a assimetria. Com mais vantagens do que desvantagens, a assimetria é uma forma de não linearidade. Coisas que apreciam a dispersão. Uma das propriedades da opção, ela não se preocupa com o resultado médio, apenas com os resultados favoráveis, uma vez que,
Após determinado ponto, a desvantagem não importa. Escritores, artistas e até mesmo filósofos estarão em situação muito melhor se houver um número bastante reduzido de fanáticos que os perseguem do que um grande número de pessoas que apreciam o trabalho deles. O número de pessoas que não apreciam o trabalho não importa. Não existe algo como o contrário de comprar um livro, ou o equivalente a perder pontos em um jogo de futebol. E essa ausência do domínio negativo na venda de livros proporciona ao escritor uma medida de opcionalidade. Além disso, contar com defensores entusiastas influentes é uma boa ajuda. Wittgenstein, por exemplo, era considerado um lunático, uma ave rara ou apenas um operador de M por aqueles cuja opinião não importava. Ele, praticamente, não tinha publicação alguma em seu nome, mas havia um pequeno número de seguidores que o cultuavam, e alguns, como Bertrand Russell e J. M. Keynes, eram realmente influentes. Além dos livros, considere a seguinte heurística: o trabalho e as ideias de um indivíduo, seja na política, nas artes ou em outros domínios, serão antifrágeis se, em vez de ele contar com 100% das pessoas considerando sua missão bem-vinda ou minimamente louvável, houver, preferencialmente, uma alta porcentagem de pessoas que não gostam dele e de sua mensagem, inclusive de forma veemente, paralelamente a uma baixa porcentagem de defensores extremamente fiéis e entusiasmados. As opções apreciam a dispersão de resultados e não se preocupam muito com a média. Outro ramo de negócios que não se preocupa com a média, mas sim com a dispersão em torno da média, é a indústria de bens de luxo, joias, relógios de pulso, arte, apartamentos caros em locais extravagantes, vinhos raros de colecionadores, ração gourmet e probiótica para cães produzida em fazendas, etc. Esses negócios só se preocupam com o conjunto de recursos disponíveis para os muito ricos. Se a população do mundo ocidental possuísse uma renda média de $50.000, sem nenhum tipo de desigualdade, os vendedores de artigos de luxo não sobreviveriam. Mas, se a média permanecer a mesma, porém com um alto grau de desigualdade, com algumas rendas superiores a $2 milhões e, eventualmente, algumas rendas superiores a 10 milhões, esse ramo de negócios terá uma abundância de consumidores, ainda que esses rendimentos elevados sejam contrabalançados por levas de pessoas com rendimentos mais baixos. As caudas da distribuição na parte superior dos níveis de rendimento, as extremidades, são determinadas muito mais por alterações na desigualdade do que por alterações na média. Elas ganham com a dispersão e, portanto, são antifrágeis. Isso explica a bolha nos preços dos imóveis no centro de Londres, determinada pela desigualdade na Rússia e no Golfo Pérsico, e totalmente independente da dinâmica imobiliária da Grã-Bretanha. Alguns apartamentos, aqueles destinados aos muito ricos, são vendidos por um preço 20 vezes maior do que a média do metro quadrado de um edifício a poucos quarteirões de distância. Larry Summers, ex-presidente de Harvard, entrou, desajeitadamente, em apuros ao explicar sua versão da questão, e perdeu o emprego logo após o escândalo. Ele estava tentando dizer que homens e mulheres têm inteligência equivalente, mas a população masculina apresenta mais variações e mais dispersão, daí, mais volatilidade, existindo mais homens muito pouco inteligentes e mais homens altamente inteligentes. Para Summers, isso explicaria por que os homens estavam superrepresentados nas comunidades científica e intelectual, e, também, porque os homens estavam superrepresentados nas prisões ou nos insucessos. O número de cientistas bem-sucedidos depende das caudas, das extremidades, mais do que da média. Exatamente do mesmo modo que uma opção não se preocupa com os resultados adversos, ou que um escritor não se preocupa com os inimigos. Atualmente, ninguém se atreve a afirmar o óbvio. Talvez o crescimento da sociedade não possa ser alcançado ao se elevar a média à maneira asiática, mas aumentando o número de pessoas que estão nas caudas, aquele pequeníssimo número de pessoas que assumem riscos, insanas o suficiente para ter ideias próprias, dotadas daquela habilidade muito rara chamada imaginação e daquela qualidade ainda mais rara chamada coragem, e que fazem as coisas acontecer. O talesiano e o aristotélico. Agora, um pouco de filosofia. Conforme vimos anteriormente na exposição do problema do cisne negro no capítulo 8, o tomador de decisão concentra-se no retorno, na consequência das ações, o que inclui assimetrias e efeitos não lineares. O aristotélico concentra-se em estar certo e errado, em outras palavras, na lógica pura. Eles se interceptam com menos frequência do que se pensa. Aristóteles cometeu o erro de pensar que conhecer o evento,
a próxima safra, ou o preço do aluguel das prensas de azeite, que mostramos no eixo horizontal, e obter lucros com isso, eixo vertical, eram a mesma coisa. E, aqui, em função da simetria, há uma diferença entre ambos, como fica evidente no gráfico. Como Tony Gorducho afirmará no capítulo 14, eles não são a mesma coisa, pronuncia-se cosa. Como ser idiota. Se o indivíduo tem opcionalidade, não há muita necessidade do que se chama comumente de inteligência, conhecimento, discernimento, habilidades e essas coisas complicadas que acontecem em nossas células cerebrais, pois ele não precisa estar certo com tanta frequência assim. Basta ter a sabedoria de não fazer coisas pouco inteligentes a ponto de se prejudicar, alguns atos de omissão, e reconhecer os resultados favoráveis quando ocorrerem. O segredo é que a avaliação não precisa ser feita com antecedência, apenas após o resultado. Por enquanto, chamarei essa propriedade que nos permite ser idiotas, ou que nos permite obter mais resultados do que aqueles que seriam trazidos pelo conhecimento, de pedra filosofal ou viés de convexidade, fruto de uma propriedade matemática chamada desigualdade de Jensen. A mecânica será explicada mais tarde, no livro V, quando o texto for mais técnico, mas, por ora, considere que a evolução pode produzir objetos incrivelmente sofisticados sem nenhuma inteligência, simplesmente graças a uma combinação entre a opcionalidade e algum tipo de filtro de seleção, além de algum grau de aleatoriedade, como veremos a seguir. A natureza e as opções. O grande biólogo francês François Jacob introduziu alguma cientificidade à noção de opções, ou características similares à opção, nos sistemas naturais, graças à tentativa e erro, sob uma variante chamada, em francês, de bricolagem. A bricolagem é uma forma de tentativa e erro próxima aos ajustes, que procura contentar-se com o que se tem, ao se reciclarem peças que seriam desperdiçadas. Jacob argumentou que, mesmo dentro do úterus, a natureza sabe como selecionar. Cerca de metade de todos os embriões passam por um aborto espontâneo. É mais fácil fazer isso do que conceber o bebê perfeito usando uma matriz como base. A natureza, simplesmente, mantém aquilo de que gosta. Se isso atender a seus padrões, ou realiza o estilo californiano de fracassar, logo ela tem uma opção e a utiliza. A natureza entende os efeitos da opcionalidade muito melhor do que os seres humanos, e, certamente, melhor do que Aristóteles. A natureza está totalmente vinculada à exploração da opcionalidade, ilustrando como a opcionalidade é um substituto da inteligência. B. Chamemos de ajuste por tentativa e erro quando nos forem apresentados pequenos erros e grandes ganhos. A convexidade, uma descrição mais precisa desta assimetria positiva, será melhor explicada no capítulo 18. Seu gráfico da figura 7 é a melhor ilustração de ideia corrente na Califórnia, expressa por Steve Jobs em um famoso discurso: continue com fome, continue bobo. Provavelmente, ele quis dizer, seja louco, mas mantenha a racionalidade para escolher o limite superior quando encontrá-lo. A tentativa e erro pode ser vista como a expressão de uma opção, desde que a pessoa seja capaz de identificar um resultado favorável e explorá-lo, como veremos a seguir. Figura 6. O mecanismo de tentativa e erro similar à opção. O modelo fracasso e logo, também conhecido como ajuste convexo, erros de baixo custo, com perdas máximas conhecidas e grandes retornos potenciais, ilimitados. Uma característica fundamental de eventos do tipo cisne negro positivo, os ganhos são ilimitados, ao contrário de um bilhete de loteria, ou melhor, tem um limite desconhecido, mas as perdas causadas pelos erros são limitadas e conhecidas. Figura 7. A mesma situação da figura 6, mas no extremistão o retorno pode ser enorme. A racionalidade. Para cristalizar, considere a seguinte descrição: opção igual a simetria mais racionalidade. A parte da racionalidade consiste em manter o que é bom e afastar o que é mal, em saber absorver os lucros. Como vimos, a natureza não tem um filtro para preservar o bebê bom e livrar-se do mal. A diferença entre antifrágil e frágil reside aí. O frágil não tem opção, mas o antifrágil precisa selecionar o que é o melhor, a melhor opção. Vale a pena insistir que o atributo mais maravilhoso da natureza é a racionalidade com que seleciona as suas opções e escolhe o melhor para si, graças ao processo de teste envolvido na evolução. Ao contrário do pesquisador com medo de fazer algo diferente, ela enxerga a opção, a assimetria, quando está presente. Por isso, a natureza se aprimora, os sistemas biológicos isolam-se em um estado que é melhor do que o anterior.
A propriedade de dependência do trajeto, mencionada anteriormente. Na tentativa e erro, a racionalidade consiste em não rejeitar algo que é nitidamente melhor do que o que se tinha antes. Como afirmei, no mundo dos negócios, as pessoas pagam pela opção quando ela está identificada e detalhada em um contrato, de modo que os preços das opções explícitas tendem a ser altos, seguindo os moldes dos contratos de seguro. Eles são, muitas vezes, exagerados. Mas, devido à dependência do domínio que existe em nossa mente, não reconhecemos opções em outros lugares, onde elas tendem a permanecer subvalorizadas ou a não custar nada. Aprendi sobre a assimetria das opções na Wharton School, nas aulas sobre opções financeiras, que acabaram determinando a escolha de minha carreira, e imediatamente percebi que o professor não conseguia enxergar suas implicações. Simplesmente, ele não entendia as não linearidades e o fato de que a opcionalidade era oriunda de algum grau de assimetria. Dependência do domínio. Nos lugares em que o livro didático não apontava a assimetria, ele não conseguia identificá-la. Ele entendia a opcionalidade do ponto de vista matemático, mas não realmente fora da equação. Ele não pensava na tentativa e erro como uma opção. Ele não pensava no erro do modelo como uma opção negativa. E, 30 anos depois, pouco mudou na compreensão das assimetrias por parte de muitos daqueles que, ironicamente, ministram a disciplina das opções. De uma opção se esconde onde não queremos que se esconda. Vou repetir que as opções se beneficiam com a variabilidade, mas também com as situações em que os erros significam pequenos custos. Portanto, esses erros são como opções a longo prazo. Os erros felizes trazem ganhos. Erros infelizes trazem prejuízos. E é exatamente disso que Tony Gorducho tira proveito. Alguns modelos podem conter apenas erros infelizes, principalmente os modelos de derivadas e outras situações fragilizadoras. O que também me impressionou foi que nós, seres humanos intelectuais, não enxergamos as opções. Essas opções estavam, como veremos no próximo capítulo, à vista de todos. A vida é um alto gama, de fato, à vista de todos. Certo dia, meu amigo Anthony Glickman, rabino estudioso do Talmud que se tornou corretor de ações e, logo em seguida, novamente rabino estudioso do Talmud, até agora, depois de uma dessas conversas sobre como a opcionalidade aplica-se a tudo que nos cerca, talvez depois de uma de minhas tiradas sobre o estoicismo, calmamente anunciou: a vida é um alto gama, repetindo, no jargão, alto significa beneficiar-se com e curto significa prejudicado por, e gama é um nome para a não linearidade das opções, de modo que alto gama significa beneficiar-se com a volatilidade e a variabilidade. Anthony tinha, inclusive, o seguinte endereço de e-mail: @longama.com. Há uma ampla literatura acadêmica tentando nos convencer de que não é racional possuir ações, pois algumas ações têm seu valor superestimado, e elas são consideradas superestimadas de acordo com os métodos de cálculo de riscos das escolas de negócios, que não levam em conta a possibilidade de eventos raros. Além disso, os pesquisadores recorrem a algo chamado viés de longo alcance, ou efeito de loteria, por meio do qual as pessoas se desdobram para pagar um sobrepreço pelos longos alcances, em cassinos e situações de jogos de azar. Tais efeitos, claro, são charlatanismo travestido sob o manto da ciência, com pessoas que, ao estilo de Trifat, não assumem riscos, e que, quando pretendem pensar sobre os riscos, só conseguem pensar em cassinos. Como em outras vezes em que a incerteza foi abordada por economistas, esse raciocínio é desvirtuado pela confusão entre aleatoriedade da vida e aleatoriedade bem administrável dos cassinos, no que chamo de falácia lúdica a partir de ludes, que significa jogos em latim, o erro que vimos no capítulo 7, cometido pelo sujeito que joga a 21. Na verdade, criticar todas as apostas em eventos raros com base no fato de que os bilhetes de loteria são superestimados é tão tolo quanto criticar toda a assunção de riscos, sob o argumento de que os cassinos ganham dinheiro, a longo prazo, dos apostadores, esquecendo-se de que estamos aqui porque assumimos riscos fora dos cassinos. Além disso, as apostas em cassinos e em bilhetes de loteria também têm uma vantagem máxima conhecida: na vida real, o céu costuma ser o limite, e a diferença entre os dois casos pode ser significativa. A assunção de riscos não é uma aposta, e a opcionalidade não são bilhetes de loteria. Além disso, esses argumentos sobre longo alcance são um fruto grotesco da escolha seletiva. Se listássemos os negócios que mais geraram riqueza na história,
veríamos que todos tiveram opcionalidade. Existe, infelizmente, a opcionalidade de pessoas que roubam as opções de outras e do contribuinte, conforme veremos na seção sobre ética, no livro 7, como os diretores executivos de empresas, que ficam com todas as vantagens e sem qualquer desvantagem para si. Porém, os maiores geradores de riqueza nos Estados Unidos, historicamente, têm sido, em primeiro lugar, o setor imobiliário. Os investidores têm a opção à custa dos bancos, e, em segundo lugar, o setor tecnológico, que depende quase completamente da tentativa e erro. Além disso, negócios com opcionalidade negativa, isto é, o oposto de ter opcionalidade, como o setor bancário, tiveram um péssimo desempenho ao longo da história. Graças às crises, os bancos perdem, periodicamente, cada centavo acumulado em sua história. Mas tudo isso é ofuscado pelo papel da opcionalidade nas duas evoluções, a natural e a científico-tecnológica. Analisaremos a última no livro 4. Os políticos romanos apreciam a opcionalidade. Até mesmo os sistemas políticos seguem um padrão de ajuste racional, quando as pessoas são racionais e, portanto, escolhem a melhor opção. Os romanos construíram seu sistema político por meio de ajustes, e não pela razão. Políbio, em suas histórias, compara Licurgo, o legislador grego que construiu seu sistema político ignorando a adversidade, aos romanos mais experientes, que, alguns séculos mais tarde, não chegaram ao sistema político por nenhum processo racional, grifo meu, mas pela disciplina de muitas lutas e dificuldades, e sempre escolhendo a melhor opção, à luz da experiência adquirida com os fracassos. A seguir, deixem-me resumir. No capítulo 10, vimos a assimetria fundamental impregnada das ideias de Sêneca, mais vantagens do que desvantagens e vice-versa. Este capítulo refinou o tema e apresentou uma manifestação dessa assimetria, sob a forma de uma opção, através da qual é possível obter vantagens se assim se desejar, mas sem as desvantagens. Uma boa opção é a arma da antifragilidade. Outro ponto do capítulo e do livro 4 é que a opção é um substituto para o conhecimento. Na verdade, não entendo muito bem o que é conhecimento estéril, já que o conhecimento é, necessariamente, vago e estéril. Então, faço a ousada especulação de que muitas coisas que pensamos ser derivadas da habilidade provêm, em grande parte, de opções, mas de opções bem utilizadas, tal como a situação de Tales, e tal como a natureza traço, e não do que dizem ser a compreensão racional. A implicação não é trivial, pois, se acreditamos que a educação gera riqueza, em vez de resultar dela, ou que ações e descobertas inteligentes são o resultado de ideias inteligentes, teremos uma surpresa. Vejamos que tipo de surpresa.